Você já parou para pensar como a vida pode mudar de um instante para o outro? Como alguém que parecia ter tudo sob controle pode, de repente, se perder em caminhos escuros? Essa é a história de Lucas. Mas atenção, não é uma história qualquer. É uma história que pode espelhar a sua própria vida, ou a vida de alguém que você conhece. Lucas não nasceu em meio ao caos. Pelo contrário, sua vida começou em uma base sólida, uma família amorosa, princípios fortes e sonhos que pareciam possíveis. Ele tinha diante de si todas as chances de ser alguém admirado. Mas, às vezes, o maior perigo não está nas grandes tragédias, mas nos pequenos desvios, nas decisões aparentemente inofensivas, na escolha das companhias. Lucas, como tantos jovens, acreditava que sabia o que era melhor para si. E, aos poucos, se afastou do que realmente importava: sua fé, seus valores, sua família. O que aconteceu depois é o que vamos revelar neste vídeo. E eu te garanto, se você ficar até o final, você vai entender como alguém pode cair no fundo do poço, ainda assim, ser levantado de uma forma tão poderosa, que até sua própria família mal conseguiu acreditar no que viu. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já acreditou que estava rodeado de amigos, quando, na verdade, estava cercado de pessoas que só queriam te usar? Quantas vezes você já abriu mão de quem realmente se importa com você, para correr atrás da aprovação daqueles que nunca estariam ao seu lado na hora da dor? Lucas fez exatamente isso. E a consequência dessa escolha foi muito mais dura do que ele imaginava. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma jornada intensa, real e profundamente transformadora. A vida de Lucas não foi apenas uma queda. Foi uma queda que parecia sem retorno, até que algo inesperado aconteceu. E é isso que vai te prender neste vídeo. Do fundo do poço, até uma vitória que ninguém acreditava ser possível. Agora, respire fundo e venha comigo para o início dessa história. Você já sentiu que sua vida saiu completamente do seu controle? Como se cada passo que você desse, em vez de aproximá-lo de um sonho, apenas o jogasse mais fundo em um abismo escuro. Essa é a história de Lucas. Um jovem comum, como tantos outros, mas que acabou descobrindo de forma dolorosa que as escolhas erradas podem nos conduzir a um fundo do poço do qual parece impossível sair. Lucas nasceu em uma família simples, mas muito amorosa. Seus pais eram pessoas de fé, trabalhadores incansáveis que sempre ensinaram valores sólidos aos filhos. Ele cresceu cercado de carinho, ao lado de seus irmãos, frequentando a escola, jogando bola na rua e sonhando, como qualquer criança, com um futuro brilhante. Quem olhava para aquele menino sorridente jamais poderia imaginar o caminho de dor que ele iria trilhar anos mais tarde. Na infância, Lucas era dedicado, esforçado. Ia bem nos estudos e era querido pelos professores. Sua mãe tinha orgulho de ver o boletim cheio de notas altas. Seu pai, sempre que voltava cansado do trabalho, encontrava no abraço do filho o descanso e a alegria que precisava. Mas a vida, como sabemos, é cheia de curvas inesperadas. E foi justamente em uma dessas curvas que Lucas começou a perder o rumo. Tudo começou na adolescência. O desejo de ser aceito, de fazer parte de um grupo, de não parecer careta ou diferente dos outros, foi lentamente afastando Lucas dos valores que ele aprenderá em casa. No início, eram pequenas concessões, uma mentira aqui, uma desculpa ali, um compromisso da escola trocado por uma tarde de diversão. Ele ainda se dizia o mesmo garoto responsável, mas por dentro já sentia a voz da consciência tentando alertá-lo. Foi nessa época que ele conheceu um grupo de colegas que, à primeira vista, pareciam ser seus melhores amigos. Eles tinham um jeito de viver intenso, sem limites, sempre em busca de diversão. Para Lucas, que se sentia um pouco tímido e inseguro, aquela turma representava liberdade, coragem, algo que ele queria para si. O que ele não percebeu é que, pouco a pouco,
estava sendo arrastado para um estilo de vida que o destruiria. As primeiras festas chegaram. No início, apenas encontros inocentes, mas logo acompanhados de bebidas, depois de vícios mais pesados. Lucas, ansioso por aprovação, aceitava tudo. Ele pensava: se eu recusar, vão rir de mim, vão me excluir. E, assim, para manter o falso título de popularidade, foi se afastando cada vez mais de sua verdadeira essência. Seus pais começaram a notar a mudança. Aquele menino alegre agora passava horas trancado no quarto. As conversas diminuíram, os jantares em família ficaram silenciosos. A mãe perguntava: "Filho, está tudo bem?" E Lucas, com um sorriso forçado, respondia: "Está sim, mãe. Só estou cansado." Mas a verdade é que dentro dele já havia um vazio crescente. O que antes era apenas curiosidade virou dependência. Lucas começou a faltar às aulas, perder trabalhos, esquecer compromissos. Seus professores se perguntavam o que tinha acontecido com aquele garoto tão promissor. Seus amigos de infância já não o reconheciam mais. Mas, para o grupo errado, isso não importava. Eles estavam satisfeitos em ter Lucas ao lado, desde que ele seguisse as mesmas escolhas perigosas. E assim, o abismo foi se abrindo. Lucas contraiu dívidas, perdeu oportunidades e começou a se afastar não apenas dos estudos, mas também da fé. Já não frequentava mais os cultos com a família. Quando a mãe o convidava, ele dizia: "Não, mãe, isso não é para mim." Ela, com lágrimas nos olhos, apenas orava em silêncio. O fundo do poço não acontece de uma vez. Ele é construído aos poucos, passo após passo, até que chega o momento em que olhamos ao redor e percebemos que não há mais chão sob os pés. E foi exatamente isso que Lucas experimentou. Uma noite, após uma festa que parecia como tantas outras, ele voltou para casa completamente transtornado. Entrou sem fazer barulho, tentando não acordar ninguém. Mas sua mãe estava na sala, esperando. O relógio marcava quase 4 da manhã. Ela olhou para o filho, com a voz embargada, disse: "Lucas, eu não sei mais quem você é." Essas palavras caíram sobre ele como um peso insuportável. Pela primeira vez, Lucas sentiu vergonha não apenas de suas escolhas, mas de si mesmo. Porém, em vez de mudar, ele afundou ainda mais. Começou a se afastar de casa, a dormir fora, a sumir por dias. A família, desesperada, já não sabia o que fazer. Aos poucos, o jovem que tinha tudo para ter um futuro brilhante se tornou apenas uma sombra de si mesmo. Um vazio caminhante, alguém que parecia estar vivo por fora, mas completamente morto por dentro. E foi nesse ponto que o fundo do poço se mostrou mais cruel. Lucas se viu sozinho, sem dinheiro, sem amigos de verdade e sem forças. As pessoas que diziam ser sua família escolhida o abandonaram no momento em que ele mais precisava. E quando ele olhou para os lados, não encontrou ninguém. A cena mais dolorosa foi quando ele, em um momento de desespero, foi até a própria mãe pedindo ajuda. Mas ela, com o coração despedaçado, respondeu: "Filho, eu te amo mais do que tudo. Mas eu não posso mais salvar você. Só Deus pode." Essas palavras, que poderiam soar como rejeição, na verdade eram um grito de esperança. Mas Lucas, desesperado pela dor, sentiu-se rejeitado. Ele não entendia que, às vezes, o amor verdadeiro precisa deixar que a pessoa encare as consequências para encontrar a verdadeira mudança. E assim, ele se viu diante de uma encruzilhada: continuar caindo ou tentar, mesmo sem forças, levantar. O fundo do poço não é apenas um lugar. É um estado da alma. É quando o silêncio grita mais alto do que qualquer música, e a solidão se torna uma companhia constante, fria e sufocante. Foi exatamente nesse lugar que Lucas se encontrou. Depois de tantas escolhas erradas, ele não tinha mais amigos verdadeiros. Os que chamava de irmãos de vida haviam desaparecido, sumidos sem deixar rastros. Quando o dinheiro acabou,
quando a energia para bancar festas, bebidas e vícios já não existia, o que restou foi o abandono. Era como se nunca tivesse sido importante para ninguém. Certa noite, sozinho em um quarto apertado que dividia com estranhos, Lucas encarou o teto mofado e pensou: é isso. Minha vida acabou antes mesmo de começar. O jovem que já sonhara em ser alguém, em construir uma família, em dar orgulho aos pais, agora não passava de um sobrevivente de si mesmo. Os dias seguintes foram ainda mais pesados. O corpo já não respondia, a mente estava confusa, o coração vazio. E foi nesse deserto interior que ele começou a se lembrar de coisas que havia enterrado no passado. As lembranças vinham como flashes repentinos. Ele se recordava das manhãs de domingo, quando sua mãe o acordava cedo para ir à igreja. Do som da risada do pai contando histórias antigas, do abraço apertado dos irmãos. E, sobretudo, lembrava-se das palavras que tantas vezes tinha ignorado. Sua mãe costumava dizer: filho, cuidado com as companhias. Nem todos que dizem ser seus amigos realmente querem o seu bem. Um verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus, não aquele que te afasta. Na época, Lucas sorria, fingia ouvir, mas por dentro achava aquilo exagero. Minha mãe é antiquada, não entende nada da vida de hoje, pensava. Mas agora, caído, quebrado, sem ninguém ao lado, aquelas palavras ecoavam dentro dele como uma verdade dolorosa demais para ser ignorada. E junto das lembranças vinham as lágrimas. Ele se perguntava: por que eu troquei tudo aquilo? Por que eu abandonei a paz da minha casa, o carinho dos meus pais, o apoio dos meus irmãos, para correr atrás de pessoas que nunca se importaram de verdade comigo? Essas perguntas não tinham resposta imediata. Mas uma coisa ficou clara: sua vida precisava mudar. Foi então que, em meio ao caos, Lucas resolveu dar mais uma chance às amizades que ainda restavam. Ele pensou: talvez eu tenha me enganado. Talvez, se eu confiar de novo, as coisas possam ser diferentes. E, com essa esperança frágil, voltou a procurar os mesmos que tantas vezes o haviam decepcionado. No começo, parecia que estava certo. Eles o receberam com abraços, sorrisos e palavras bonitas. Falaram sobre recomeçar juntos, sobre deixar o passado para trás. Lucas, ingênuo e carente de afeto, acreditou. Ele quis ver neles aquilo que sempre buscou: família, apoio, irmandade. Fechou os olhos para o histórico de traições, ignorou os alertas que sua consciência gritava e entregou novamente sua confiança. Durante algumas semanas, até parecia que tudo ia bem. Ele ria, se divertia, sentia novamente que fazia parte de algo. Mas, como uma ferida mal curada que volta a sangrar, a verdade logo veio à tona. Em pouco tempo, percebeu que nada havia mudado. Os interesses eram os mesmos: aproveitar-se dele, sugar o que ainda restava, manipular sua fragilidade. E o golpe final foi mais cruel do que todos os anteriores. Certa noite, quando Lucas acreditava estar cercado de amigos, descobriu que havia sido enganado de forma covarde. Eles armaram contra ele, usaram sua confiança para deixá-lo ainda mais vulnerável. E, no instante em que percebeu, era tarde demais. Estava novamente sozinho, traído, ferido, e agora ainda mais humilhado do que antes. O peso daquela traição foi insuportável. Ele se trancou em um quarto escuro e chorou como nunca havia chorado na vida. Gritava, perguntando a si mesmo por que tudo aquilo estava acontecendo. E, no meio de tanto desespero, uma memória surgiu clara como nunca: a imagem de sua mãe, de joelhos ao lado da cama, orando por ele. Ele lembrou do som da voz dela, suave e firme, dizendo: Deus, guarda meu filho, mesmo que ele não queira ser guardado. Essas palavras quebraram algo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas caiu de joelhos. Entre soluços, murmurou: Deus, se o Senhor ainda está aí, me ajuda.
Eu não aguento mais. Foi uma oração simples, talvez até confusa, mas carregada de sinceridade. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas naquele momento sentiu algo diferente. Uma presença suave, quase imperceptível, mas real. Era como se um fio de esperança tivesse sido reacendido em seu coração. A partir daí, os dias ainda foram difíceis. Não houve mágica, não houve mudança instantânea. Lucas continuava lutando contra o vazio, contra os vícios, contra as lembranças dolorosas. Mas havia uma pequena diferença. Agora, ele sabia que não estava completamente sozinho. E foi nesse processo que começou a refletir sobre tudo o que havia vivido. Ele se lembrou das lições da infância, das conversas à mesa, das músicas que cantava na igreja, dos sorrisos dos irmãos. E quanto mais lembrava, mais percebia o quanto havia se afastado do que realmente importava. A saudade do lar crescia dentro dele. Mas junto com ela, surgia a vergonha. Depois de tudo que fiz, será que minha família ainda vai me aceitar? Será que meus pais ainda me amam? Será que Deus ainda me quer de volta? Essas perguntas o acompanhavam dia e noite. Um certo dia, exausto de tanto carregar sua própria dor, Lucas tomou uma decisão. Precisava voltar para casa. Não sabia como seria recebido. Não sabia se teria forças para encarar o olhar decepcionado dos pais, mas já não suportava viver longe deles. O caminho de volta não foi fácil. A viagem parecia interminável, e cada quilômetro percorrido era uma batalha contra a culpa e o medo. Mas havia algo maior o impulsionando, a esperança de recomeçar. Enquanto caminhava, lembrava-se das palavras da mãe sobre amizades verdadeiras, sobre fé, sobre confiança em Deus. Agora ele entendia o que antes desprezara. Agora, aquelas palavras eram como bússola, guiando-o em meio à escuridão. Lucas ainda não sabia, mas estava prestes a viver o início da maior transformação de sua vida. Depois daquela noite de traição, Lucas sentiu como se o mundo tivesse parado. As risadas falsas ainda ecoavam em sua mente. O olhar frio daquelas pessoas, que ele jurava serem seus amigos, era como uma faca cortando sua alma. E, pela primeira vez, ele não correu para lugar nenhum. Ele não ligou a televisão, não colocou música, não buscou distrações. Ele apenas ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que doía. E ali, naquele vazio, uma pergunta começou a gritar dentro dele. Quem sou eu, afinal? E por que cheguei até aqui? Lucas começou a lembrar de todas as vezes em que ignorou os sinais. Das promessas vazias que escolheu acreditar. Das palavras da sua mãe, que ecoavam em sua memória. Filho, cuidado com quem você chama de amigo. Companheiros de verdade são aqueles que te levantam quando você cai, não aqueles que te empurram para o abismo. Ele lembrava, e cada lembrança era como uma ferida aberta. A verdade é que Lucas tinha trocado as pessoas que mais o amavam por aqueles que apenas o toleravam. Ele tinha trocado a luz da fé pela escuridão das ilusões. E naquele instante, uma sensação de arrependimento tomou conta dele. Mas junto com o arrependimento, vinha também uma dúvida sufocante. Será que ainda existe saída para mim? Quantas vezes você já se sentiu assim? Cercado por pessoas, e ao mesmo tempo completamente sozinho, confiando em mãos que prometeram segurar você, mas que na primeira oportunidade deixaram você cair. Esse era o estado de Lucas. Ele estava cansado. Não apenas cansado fisicamente, mas cansado da alma. E foi nesse estado que a vida começou a lhe mostrar uma dura realidade. Não são as quedas que destroem alguém. O que destrói é a escolha de permanecer caído. Lucas tinha duas opções diante dele: continuar naquele ciclo de ilusões, falsas amizades e dores, ou encontrar uma nova rota, um caminho diferente, mesmo que fosse desconhecido. Mas como encontrar forças, quando tudo dentro dele parecia já ter se quebrado? Naquela noite, Lucas se lembrou de quando ainda era criança.
Se lembrou da simplicidade da fé que aprendeu com seus pais, das orações na sala pequena de casa, das músicas de esperança que cantava com seus irmãos. E, por um instante, uma pequena chama acendeu em seu coração. Era fraca, quase imperceptível, mas estava ali. E esse pequeno brilho o levou a pensar: e se eu não tivesse desistido daquilo que realmente importava? E se a vida pudesse ser diferente? As lágrimas escorriam sem que ele conseguisse controlar. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram apenas de dor. Eram lágrimas de um coração que, pela primeira vez em muito tempo, estava se abrindo. Talvez você já tenha estado nesse lugar. Talvez até hoje você carregue mágoas, frustrações e cicatrizes que parecem não cicatrizar. Talvez, como Lucas, você tenha confiado em pessoas erradas. E talvez tenha pensado que não existe mais chance de recomeço. Mas eu quero que você pense comigo. E se for justamente no fundo do poço que Deus começa a escrever a nova história da sua vida? E se a queda que você sofreu for apenas a preparação para uma subida muito maior? Lucas ainda não sabia, mas aquele momento de reflexão, de dor e silêncio, era o início de algo novo. Era o momento em que ele começou a enxergar que a vida não se resume às escolhas erradas do passado. Ele começou a perceber que ainda havia tempo. Tempo de mudar. Tempo de recomeçar. Tempo de se levantar. A noite foi longa. As horas passaram devagar, como se o tempo tivesse parado apenas para que ele enfrentasse seus próprios fantasmas. Mas quando o sol nasceu, algo diferente brilhou também dentro dele. Não era uma vitória ainda. Não era uma resposta imediata. Mas era uma certeza. Ele não queria mais viver como estava vivendo. Lucas decidiu que não iria mais entregar sua vida nas mãos de pessoas que nunca se importaram com ele. Ele decidiu que iria buscar forças onde sempre deveria ter buscado: em Deus, em sua fé, e naqueles que de verdade o amavam. E foi nesse ponto que sua jornada começou a mudar. Porque antes de qualquer vitória externa, existe uma vitória interna. E Lucas estava prestes a conquistar a mais importante de todas: a vitória de não desistir de si mesmo. Esse é o poder da reflexão. Esse é o poder do silêncio quando usado para ouvir a verdade. E talvez essa parte da história não seja apenas sobre Lucas. Talvez seja também sobre você. Prepare-se, porque o que vem a seguir é a virada. O momento em que a dor começa a se transformar em força. E quando isso acontece, nada pode parar alguém determinado a recomeçar. O caminho de volta para casa foi mais do que uma viagem. Foi uma peregrinação interior. Cada passo que Lucas dava era acompanhado por lembranças, medos e orações silenciosas. Não havia música nos fones de ouvido, não havia conversas pelo caminho. Havia apenas o som dos seus próprios pensamentos, misturados às batidas aceleradas do coração. Quando finalmente chegou à rua onde crescerá, seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo parecia menor do que antes, mas ao mesmo tempo, mais precioso do que qualquer tesouro. O portão da casa estava lá, simples, sem luxo, mas carregado de significados. Ele parou por alguns instantes, respirou fundo e pensou: será que ainda há um lugar para mim aqui? Com mãos trêmulas, empurrou o portão e caminhou até a porta. Antes mesmo de bater, ouviu passos apressados do outro lado. A porta se abriu, e diante dele estava sua mãe. Ela não disse uma palavra. Não houve acusações, não houve cobranças. Apenas lágrimas. Ela o abraçou com tanta força que Lucas sentiu como se fosse criança novamente, protegido no colo da mulher que nunca deixou de orar por ele. Logo em seguida, o pai apareceu. O homem forte, que tantas vezes tentará aconselhá-lo, agora tinha os olhos marejados. Ele apenas colocou a mão sobre o ombro do filho e disse: bem-vindo de volta, Lucas. Bem-vindo para casa. Os irmãos se juntaram ao abraço coletivo, e por um instante, o peso de anos de erros e escolhas erradas pareceu desaparecer. Lucas chorava sem conseguir parar,
mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Naquela noite, a família se reuniu à mesa, como nos velhos tempos. Havia comida simples, mas farta. Havia risadas tímidas, ainda quebradas pela dor do passado, mas carregadas de amor. E, pela primeira vez em muito tempo, Lucas voltou a sentir a paz de um lar. Mas a jornada não terminou ali. O reencontro foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio seria reconstruir sua vida, recuperar a confiança, restaurar a fé. Nos dias que se seguiram, Lucas enfrentou batalhas internas. A tentação de voltar atrás ainda rondava sua mente. Os velhos hábitos tentavam retornar, os pensamentos de autossabotagem o perseguiam. Mas agora ele não estava mais sozinho. Sua mãe, firme como sempre, o incentivava a se levantar cedo para orar. Seu pai o levava a reuniões na comunidade, onde homens que também tinham histórias de superação compartilhavam suas vitórias e derrotas. E seus irmãos, com paciência, o incluíam em atividades simples, como jogar bola no quintal ou ajudar nas tarefas de casa. Foi nesse ambiente que Lucas começou a redescobrir sua fé. No início, ainda desconfiado, apenas observava os cultos, ouvia os cânticos, sem cantar. Mas algo em seu coração começou a amolecer. Certa noite, enquanto o grupo da igreja cantava uma música que ele conhecia desde a infância, as palavras tocaram fundo em sua alma. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, levantou as mãos e disse: Deus, eu volto para ti. Esse foi o verdadeiro marco de transformação. A partir dali, as coisas começaram a mudar. Ele passou a ter disciplina, acordava cedo, estudava, ajudava em casa. Arrumou pequenos trabalhos para ganhar dinheiro de forma honesta. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como uma vitória. E, pouco a pouco, Lucas reconstruiu sua vida. Sua saúde melhorou, sua mente ganhou clareza e sua alma encontrou descanso. O que mais surpreendeu a todos foi a força que ele demonstrava. Quem antes era visto como um jovem perdido, agora se tornava um exemplo de superação. Na comunidade, muitos que conheciam sua história não acreditavam no que viam. Alguns diziam: é impossível. Esse não é o mesmo Lucas que conhecíamos. Mas era. E ele fazia questão de contar sua jornada, não para se engrandecer, mas para mostrar que a transformação era real, que Deus havia mudado sua história. Os anos se passaram, e a vitória de Lucas ficou ainda mais evidente. Ele não apenas reconstruiu sua vida, mas também ajudou outros a reconstruírem as deles. Criou projetos sociais para jovens que enfrentavam os mesmos perigos que ele enfrentará. Estava sempre pronto a dizer: eu sei o que é cair, eu sei o que é perder tudo, mas também sei que existe um Deus que levanta e dá uma nova chance. A vitória total de Lucas não foi apenas material ou emocional, foi espiritual. Ele encontrou propósito, encontrou sentido, encontrou sua missão. Sua família, que antes chorava de preocupação, agora chorava de orgulho e gratidão. E em uma noite especial, diante de todos, sua mãe disse em lágrimas: este é o milagre que eu pedi a Deus todos os dias. Meu filho voltou para casa. E assim, a história de Lucas se tornou um testemunho vivo. Do fundo do poço à vitória, da escuridão à luz, do abandono ao reencontro. Sua transformação chocou até mesmo sua família, porque ninguém poderia imaginar que aquele jovem quebrado se tornaria uma inspiração para tantos. E talvez, agora, você que assiste este vídeo, também esteja se sentindo no fundo do poço. Talvez se sinta sozinho, traído, sem forças. Mas saiba, existe esperança. Existe um caminho de volta. Existe um Deus que ainda escreve histórias de vitória. A história de Lucas prova que não importa o quão longe você tenha ido, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível vencer. Se esta história falou com você, se tocou seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.
E se você deseja continuar acompanhando histórias de superação e fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco. Porque a vitória que transformou a vida de Lucas pode, sim, transformar a sua também.